Quando entra o primeiro cliente, você fala assim, cara, não tô acreditando nisso, cara. Não tô acreditando que realmente os clientes estão chegando, entendeu? Porque é diferente você ter um cliente que vai pagar uma mensalidade ou que vai ter um modelo de pagamento que você definir, né? É diferente desse cliente que vai ter uma forma de pagar e o outro cliente que, por exemplo, vai ser um trabalho esporádico que você faz como freelance e ele talvez nunca mais vai voltar. Não. Esse cliente que entra, cara, e isso é maravilhoso, é sensacional. O cliente que entra, se você melhora o software e se você resolve o problema dele, ele vai continuar com você ao longo da vida dele toda. Eu tenho várias empresas que estão comigo desde o princípio do Slap Festas, por exemplo, desde o princípio do meu software que eu construí. São clientes extremamente fiéis e que gostam muito da solução. Dev, vamos lá. É o seguinte, de Dev é um faturamento de 10 mil reais. Basicamente, eu vou contar aqui a minha trajetória de uma forma rápida e sem firulas, né? De como que eu cheguei a esse faturamento de 10 mil reais por mês e como que você pode fazer para chegar também. E eu posso e quero te dar isso, né? Um passo a passo de como que você pode fazer. Basicamente, eu vou tirar aqui algumas dúvidas, vou dar aqui liberdade também para vocês comentarem, se vocês quiserem, e também a gente poder trabalhar, discutir aqui alguns pontos, tá? Vamos lá. Um faturamento de 10k de um desenvolvedor que ganha 10 mil reais por mês, né? Ele é um faturamento, como alguns dizem, assim, cara, é um faturamento bom, né? É um faturamento bom. Dá para você trabalhar e ter um bom resultado aí. Inicialmente, os 10 mil reais você conseguiria alcançar de uma forma bem tranquila. Então, como que eu fiz isso? Como que eu comecei a criar isso? Eu comecei a perceber uma falha aí no processo, né? Eu comecei a perceber que eu desenvolvia softwares com frequência, só que esses softwares não me davam o resultado que eu esperava, né? Que eu já falei em outras lives aqui, que é mais ou menos o caminho que todo freelancer faz. Quando você consegue construir um software, principalmente se você é full stack, você consegue construir um software, o que você vai fazer, né, velho? Você vai fazer o seguinte, você vai começar a ter um bom emprego, trabalhar em uma empresa e no seu tempo livre fazer projetos por fora, freelancer. Talvez você até percebeu que fazer projetos por fora, como freelancer, talvez seja até melhor do que trabalhar na empresa que você está hoje, né? Em alguns casos, não vou generalizar. Mas o fato aqui é o seguinte, eu percebi isso, ó, cara, fazer projeto por fora ele às vezes tem um projeto, às vezes não tem, às vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o tanto que vale e eu tenho que ficar abaixando o preço porque às vezes eu quero pegar aquele serviço. E assim, é muito chato isso, a questão do freelancer, eu particularmente não gosto tanto, apesar que na época para mim era sensacional, principalmente na época da faculdade, porque eu conseguia ter um dinheiro e pagar as contas. O massa do freelancer é o dinheiro. O massa não é você ficar desenvolvendo software e entregando para os outros, entendeu? Então, assim, dinheiro por dinheiro, cara, eu falo assim, existe uma forma melhor de fazer isso. E qual que é essa forma melhor de fazer isso, então? E aí eu comecei a pensar e pesquisar como que seria uma forma melhor de um desenvolvedor ganhar dinheiro e infelizmente, os caras hoje, velho, continuam pensando da mesma forma. Eles não percebem essas oportunidades que tem, e por isso que eu tô aqui agora, para abrir seus olhos para essas oportunidades escancaradas que tá na nossa frente como desenvolvedor de software, né? A oportunidade maior hoje, eu afirmo para você que a oportunidade maior hoje não é, e é isso que eu quero que você entenda, cara. A maior oportunidade que está na sua frente hoje, como desenvolvedor de software, não é você ser freelancer. Não é você ser CLT.
não é você trabalhar numa empresa gigante ou numa empresa de fora e ganhar em dólar, em euro. Essa oportunidade é muito boa. Mas a oportunidade que eu estou falando com você que é ainda melhor. Por que que ela é ainda melhor? Porque você constrói algo que não necessariamente o valor naquele momento é um valor que talvez se compare ao valor que você pode ganhar talvez trabalhando numa empresa para fora. O que que eu quero dizer? Cara, vamos supor que você tem um bom salário. E você me pergunta, Matheus, isso que você está falando, cara, serve para mim, será? Por que que serve para mim? Porque é o seguinte, cara, o que eu estou te ensinando a construir aqui é algo que vai além de um faturamento ou de um salário. Você constrói uma coisa que se chama equity, né? Você constrói equity. Provavelmente você conhece, né, alguns sites de TI aí, por exemplo, né? Kabum, por exemplo, e tal. Provavelmente você conhece, né? Por exemplo, Kabum. Então a Kabum, só pesquisando, só para confirmar o valor aqui, a Kabum foi vendida para o Magazine Luiza, né? Então, o Magazine Luiza compra Kabum por 3,5 bilhões de dólares. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cara que começou a Kabum, ele começou talvez ganhando pouco e depois foi ganhando escala e chegou no momento em que ele vendeu a Kabum, né? Ele vendeu a Kabum por 3,5 bi. Isso quer dizer que a empresa dele se valorizou muito, se valorizou tanto, que ela foi vendida por uma empresa ainda muito maior do que ela. E mesmo assim, 3,5 bi é muito dinheiro, né? O que eu estou querendo mostrar para os desenvolvedores é que quando você tem uma possibilidade de ganhar, não só naquele momento presente, mas ganhar a longo prazo, faz total sentido, porque você constrói uma marca. Então, o Kabum é uma marca, a marca foi vendida, né? A operação foi vendida. O que o desenvolvedor, às vezes, ele não entende é o seguinte, cara, se eu construo um software para outras pessoas, o que que eu estou fazendo? Eu estou entregando minha mão de obra para elas e elas estão ganhando dinheiro de alguma forma com aquilo, né? Então, por exemplo, se eu faço um aplicativo, se eu faço um sistema para uma pessoa e ela vai colocar aquele software para rodar e vai levar aquele software para o mercado, eu fiz talvez o trabalho mais difícil como desenvolvedor, entendeu? O trabalho de construir a solução foi eu quem fiz. Eu conheço e agora sei até mesmo, talvez até alguns processos, já tenho até um know-how de como funciona aquele software, aquele mercado, né? E o que que acontece? A ideia aqui é você construir software para você. É você construir um software só, não aquele tanto de software, ainda que você não vai ter talvez aquela remuneração inicial que um freela vai ter, né? Talvez você vai ter que abrir mão de alguns projetos para investir no seu projeto. Isso faz total sentido, principalmente a longo prazo. Principalmente a longo prazo. Porque a curto prazo, conta muito o dinheiro que vai entrar. Poxa, eu fiz um projeto, preciso do dinheiro, o dinheiro conta muito, porque às vezes realmente a gente precisa daquele dinheiro. Que era o meu caso, eu também precisava do dinheiro, então eu fiz muito freela, né? Trabalhei muito assim, vários projetos. Mas o fato é o seguinte, cara, para você chegar e acelerar um faturamento de 10 mil reais, principalmente com recorrência, o que quer dizer com recorrência? No próximo mês você não tem que pegar um novo projeto para fazer, porque o dinheiro já vai entrar na sua conta, né? Então, eu tô falando aqui de um software como serviço, entendeu? Tô falando de um software como serviço. É você criar algo para você, que é um software, e oferecer ele no mercado como serviço. Que serviço é esse, Matheus? Como que funciona isso, cara?
Cara, o software como serviço é simplesmente você utilizar os recursos computacionais, né, para entregar uma solução no mercado. Então, através de um software, você entrega um software de gestão ou que faça alguma coisa que resolva o problema de alguém e você ganha dinheiro com isso, utilizando a cloud computing e também todo aquele mecanismo de um SaaS, por exemplo. A pessoa só precisa ter acesso à internet para acessar o seu software. Ela não precisa, né, ser ali um cara que vai precisar instalar, né, que vai precisar usar os recursos computacionais do computador dela, não. Vai usar os recursos computacionais aí da nuvem e através da internet ela consegue acessar o seu serviço. Isso hoje é muito comum. Isso hoje, cara, e eu não precisaria estar falando isso aqui, mas assim, eu tô querendo mostrar para vocês qual que foi o meu caminho e por que que isso foi importante para mim e que pode ser também muito importante para você. O caminho de construir um software como serviço é algo que provavelmente você já faz isso a todo momento. E se você não faz, você com certeza tem capacidade de fazer, né? Com certeza absoluta, você consegue fazer isso. Então, se você hoje tem alguma dificuldade, eu sei que se você estudar um pouquinho, você vai conseguir criar um software. E às vezes a gente fica pensando assim: "Ah, cara, será que vale a pena fazer isso? Eu não sei se eu dou conta de fazer isso." Mano, deixa eu te explicar um negócio. Eu comecei a criar um software e eu tinha vários softwares já criados, né? Principalmente trabalho de freelancer. E um dia eu tava trabalhando, um cara chegou para mim e falou assim: "Ô Matheus, por que que você não coloca um desses softwares disponíveis aí para ser comercializado, cara?" Eu falei: "Poxa, velho, isso faz sentido. Isso faz sentido. Eu vou pegar esse software, um desses softwares, ou até mais de um software, e vou criar uma estratégia para colocar esse software no mercado, entendeu? Boa ideia, vou pensar sobre isso." E esse cara que falou isso comigo era um desenvolvedor, mas ele nunca teve vontade ou coragem de fazer a mesma coisa que eu fiz. O fato é que alguns meses 2 meses depois que eu tinha começado a trabalhar sobre isso, eu já estava começando até as primeiras vendas. É muito engraçado esse processo de R$ 10.000 de faturamento, que no meu caso, eu estava até olhando aqui, eu consegui esse faturamento de R$ 10.000 em mais ou menos uns 8 meses, se eu não me engano, mas é por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. Hoje, se eu fosse começar de novo, com certeza eu faria isso muito mais rápido, muito mais rápido. E é o que eu quero mostrar para vocês, como que vocês podem fazer isso de uma forma muito mais rápida também, né? Então, entregando um software e, claro, esses softwares com a característica de SaaS, né? Ele totalmente online, né? Através aí dos recursos da web, aí você um software, um sistema web, né? Para você entregar ele e o usuário só acessa lá um link, usuário e senha e pronto, acabou. É aquilo e pronto, né? Então, eu enxerguei essa oportunidade, né? Eu entendi que eu precisava resolver um problema, então meu software ele resolvia um problema, porque o cara que me procurou para mim fazer o primeiro trabalho como freelancer, ele me falou: "Cara, eu tô com um problema assim, assim, assim." E eu falei assim: "Não, vamos resolver esse problema." Então, olha, uma característica do desenvolvedor e o que vai diferenciar você, velho, principalmente aí dos outros desenvolvedores, é a capacidade que você tem de resolver problemas, né? A capacidade que você tem de consertar bug, a capacidade que você tem de resolver um problema de uma empresa através de um software, a capacidade que você tem de resolver os problemas e propor soluções até mesmo para sua vida no dia a dia, entendeu? É um skill isso, cara. A capacidade de resolver o problema é um skill. E quando você entende que você pode usar o seu conhecimento para fazer isso, aí se torna algo assim maravilhoso, porque você consegue potencializar a sua mão de obra
e chegar a um faturamento de 5, 10, 20 mil reais por mês de uma forma muito mais rápida, com a capacidade de resolver problemas e resolver as dores dos clientes, do mercado em si. Então, basicamente, o que eu fiz foi acreditar que era possível eu construir esse software. Foi um amigo meu que me falou isso no trabalho. Falou assim, cara, faz isso e tal. E foi um empurrão, na verdade, que eu precisava para começar, porque eu já tinha essa vontade. E depois daí eu fui, cara, trabalhei muito, pesquisei muito. Eu vou organizar tudo isso que eu fiz nesse evento do dia 5 para passar para vocês no dia 5 de agosto, para passar um detalhe por detalhe, para que você realmente não possa perder nada e que isso também se torne real na sua vida, né? Então, assim, eu fiz tudo isso, aproveitei essas oportunidades, resolvi problemas e busquei resolver, né? Propor uma solução para aquilo, né? Muitas vezes você constrói um software e esse software ele se torna tão bom porque, assim, como eu disse, é diferente você construir vários softwares e você construir um software e colocar tudo que você tem de melhor nele. Cara, é muito diferente. Quando você, como uma pessoa, está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, você vai perceber que a sua energia vai dispersar. Mas quando você pega e faz uma coisa, você concentra a energia numa coisa, você consegue ir muito mais longe com aquilo. E é exatamente isso que é o SaaS. Quando você concentra a sua energia em um produto, em um software como serviço, ele vai muito mais além. E é engraçado, cara, que esse software se torna tão bom que depois você conhece tanto daquele mercado que você já começa a mudar até as formas que as pessoas trabalham. Algumas empresas trabalham de forma errada, outras trabalham de forma certa. Você vai colocando as formas melhores de trabalhar dentro do seu software. E depois uma empresa que contrata, ela fala assim, poxa, velho, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado nessa funcionalidade, ou nesse relatório, ou nessa forma de trabalhar, nesse fluxo de trabalho. Essas ferramentas que você entrega aqui são sensacionais, resolve o problema da minha empresa, e isso faz total sentido, porque aí você consegue gerar uma satisfação nesse cliente cada vez mais, gerar outros resultados, né? Através de indicações e marketing direto e tal. Então, isso é muito, muito massa, velho. Muito massa. Então, eu simplesmente peguei aquilo, um produto que eu tinha, que estava engavetado, e eu tenho certeza absoluta que muitos desenvolvedores que me acompanham aqui têm softwares engavetados. O que que eu chamo de um software engavetado? É um trabalho que você fez, por exemplo. Você fez um trabalho que na época você achava assim que foi muito bom, velho. Cara, foi muito bom esse trabalho. Ou você fez um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e você fala assim, nossa, velho, ficou muito bom. Eu sei que dá para melhorar, mas, cara, ficou muito bom. Então, o software engavetado é isso. Você pega, cria algo que tem relevância, que resolve um problema, mas deixa ele engavetado. Mas deixa ele engavetado. Por algum motivo, você deixa ele engavetado. E o que eu tô cansado de ver, cara, são as bibliotecas milionárias. As bibliotecas milionárias, né? As bibliotecas milionárias é uma coisa muito engraçada. Por quê? Porque você faz seu TCC, é um trabalho sensacional, sensacional, e coloca na biblioteca. Você fez uma coisa para cumprir uma obrigação. E, na verdade, o que você entregou ali, talvez você não sabia que valia milhões de reais. Você entregou algo que valia milhões de reais. E a biblioteca está repleta de trabalhos assim, que valem milhões de reais. O cara que é desenvolvedor, ele forma, ele vai lá e põe lá um trabalho que relata como que ele construiu aquele software, mas aquele trabalho vale milhões de reais. Só que ele não sabe realmente o potencial ainda daquele trabalho que ele fez, porque ele nunca tentou comercializar aquilo, né? Ele nunca tentou realmente levar aquilo para o mercado, criar uma estratégia para aquilo. E foi exatamente esse empurrão que eu precisava. Fala assim, cara,
isso que você criou vale dinheiro. Por que você não coloca isso para as pessoas poderem usar também? E foi aí que eu tive aquele estralo, falei assim, pô, isso faz sentido, faz sentido. Um software como serviço faz total sentido, porque eu sei desenvolver um software, agora o que eu preciso é aprender como ganhar dinheiro com ele, né? E no início é muito difícil, porque você não tem conhecimento para isso, mas depois se torna uma coisa muito mais tranquila, mais fácil, porque cada vez mais você vai adquirindo mais conhecimento, cada vez mais você vai vendo que é possível, e principalmente a virada de chave é quando entra o primeiro cliente. Quando entra o primeiro cliente, você fala assim, cara, não tô acreditando nisso, cara. Não tô acreditando que realmente os clientes estão chegando, entendeu? Porque é diferente você ter um cliente que vai pagar uma mensalidade ou que vai ter um modelo aí de pagamento que você definir, né? É diferente desse cliente que vai ter uma forma de pagar e o outro cliente que, por exemplo, vai ser um trabalho esporádico que você faz como freelance e ele talvez nunca mais vai voltar. Não. Esse cliente que entra, cara, e isso é maravilhoso, é sensacional. O cliente que entra, se você melhora o software e se você resolve o problema dele, ele vai continuar com você ao longo da vida dele toda, né? Eu tenho várias empresas que estão comigo desde o princípio do Slap Festas, por exemplo, desde o princípio do meu software que eu construí. São clientes extremamente fiéis e que gostam muito da solução. Extremamente fiéis. Esses clientes, eles começaram pagando um valor e hoje eles talvez já pagam um valor 4, 5 vezes mais do que pagavam antes. Tem alguns que pagam um valor quase 10 vezes maior do que pagavam antes. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eles veem valor naquilo, resolvem um problema deles, e se resolve um problema deles, por que não pagar mais por aquilo que resolve um problema? Sem contar o ciclo de vida desse cliente e o lifetime value, que é o que esse cliente paga durante o ciclo de vida dele com a gente na empresa. Então, realmente, a longo prazo, faz total sentido a solução, porque é uma forma de você sempre estar ganhando dinheiro, sempre estar entrando dinheiro e sempre estar aumentando a receita, aumentando o seu faturamento, né? Sempre entra um novo cliente, ou aquele cliente que já está, ele pode comprar um módulo que não tinha antes também, então sempre vai estar entrando e sempre vai ser um benefício aí para todos, né? Tanto para o seu cliente que vai resolver lá o problema dele, quanto para você que vai ter a opção e vai ter a chance de sempre aumentar mesmo o faturamento da empresa. Tá, então, para a gente continuar aí, agora você precisa escalar, né? Essa solução. E aí o software como serviço, ele te permite isso, cara. Te permite escalar. Porque, por exemplo, se você é um cara que faz um trabalho para os outros, ou que trabalha numa empresa, você tem um salário fixo, você não tem como escalar esse salário, velho. Não tem como você aumentar esse faturamento se da noite pro dia. Não tem como você aumentar o seu salário da noite pro dia, entendeu? Claro, você pode estudar, você pode ter um plano de carreira. Daqui 5, 10 anos você vai ser sênior, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Você vai aumentar seu salário 2 vezes aqui. Pô, bacana, bacana. Tá. Mas deixa eu te falar, uma solução que você daqui 5 anos você vai estar ganhando talvez. Ah, não dá nem para calcular quantas vezes mais você pode estar ganhando do que no seu salário, no seu trabalho hoje, né? O salário que você ganha hoje. Talvez não tenha nem comparação, não tem nem como comparar isso, né? Então, é quando você consegue escalar a sua solução, quer dizer que, poxa, muita gente está usando, já tem muita gente pagando, e aí você sempre vai ter uma solução madura que sempre as pessoas vão procurar e sempre vai querer usar, entendeu? Então, realmente, isso vai ser algo que vai crescer ao longo do tempo, que vai trazer muito resultado ao longo do tempo, não só de faturamento, que é o que as pessoas pensam, mas também de equity e também qualidade de vida.
E também qualidade de vida, realização profissional, fazer você trabalhar com o que ama, sem pressão, sem estresse, sem correria, com flexibilidade de horário. Então, cara, quando a gente põe as coisas na balança, a gente percebe que isso faz sentido. E por que não? Né? Por que não experimentar isso? Por que não, né? Experimentar essas coisas? Então, qual que é o jeito certo de começar para você que já quer começar a pensar nisso e começar a construir o seu software? Primeira coisa, entenda qual que vai ser o core business. O que realmente você vai entregar e o que realmente esse software vai resolver. Ah, cara, esse software meu, ele vai resolver um problema de, por exemplo, de um salão de beleza, né? Não sei, um problema de uma mecânica de carro, tá? Não sei. Ou vai ser resolver um problema de um escritório de advocacia, não sei. Ou vai resolver um problema financeiro de uma pessoa que quer fazer investimentos. Cara, é um software como serviço. O software como serviço tem uma possibilidade gigantesca. Ah, ele vai resolver um problema igual eu coloquei aqui algum tempo atrás também no Instagram de uma pesquisa de satisfação. Não tem problema. O seu software, ele pode resolver vários problemas, né? Agora, ele precisa ter um core business, que ele vai ter uma função principal, o principal motivo que as pessoas vão procurar o seu software. O que ele resolve de fato? Então, você tem que definir isso. Cara, o meu software, por exemplo, uma das coisas que ele resolve, que talvez seja o core business dele, é o processo de locação. E se eu for entrar talvez mais específico ainda, mais específico no processo de locação, seria resolve os conflitos de locação. Entenda isso, né? Entenda isso. Cara, o que que o seu software resolve? Qual que é o problema que ele resolve? Qual que é o core business, assim, qual que é a atividade principal da sua empresa e o que que você vai resolver? O que que você vai resolver de fato aí com seu software, com seu SaaS? Segunda coisa, depois de você entender isso, você fazer um planejamento de como que você vai executar esse software se ele não estiver pronto e depois uma estratégia GTM, que é Go to Market. Como que você vai colocar esse software no mercado e como que você vai vender esse software, né? Isso aí é outro assunto também que a gente vai falar muito aqui, como colocar um software no mercado. No dia 5 eu vou falar sobre isso. Como você pode colocar esse software no mercado e como começar já a ter resultado com esse software, cara. Não deixar esse software engavetado, né? Então você faz isso como? Entendendo a dor do mercado, a dor que o seu cliente tem. Ah, qual que é o principal motivo que levaria alguém a pesquisar no Google e quais termos essa pessoa usaria, né? Quais são as palavras-chave que ele usaria que ele estava procurando ou estaria procurando para resolver o problema dele, né? Então, você começa a pensar formas das pessoas te encontrarem, de encontrar o seu software também. Agora, isso tudo que eu falei aqui com você, talvez pareça fácil, mas talvez não é tão fácil assim, né? O que que você precisa ter, cara? Você precisa ter qualificação técnica para desenvolver e para dar manutenção, suporte necessário para essa aplicação. Então, por exemplo, uma coisa que você pode começar a pensar, fala assim, cara, o que que eu preciso realmente para a arquitetura do meu software funcionar corretamente quando eu disponibilizar ele de forma online, né? Então, uma coisa é você estar rodando no localhost. Colocando localhost é de boa, tá? Você sobe a aplicação, localhost, barra, não sei o que, beleza. Agora, quando você precisa configurar name servers, domínios, quando você precisa entender um pouco de infraestrutura, talvez fique um pouco mais puxado. Então,
DevOps e tal, fica mais puxado. Então, pô, será que eu tenho essa habilidade hoje? E se eu não tenho, por que não começar a entender um pouco mais? Tranquilo, eu vou ensinar sobre isso, né? Eu vou te mostrar como que você pode trabalhar com essas questões para ter uma fluidez melhor aí na sua operação também, beleza? Então, o software como serviço, como eu falei aqui, foi o caminho que eu fiz e é um caminho aí que você pode trilhar também com certeza para ter muito resultado, não só 10 mil reais por mês, mas acelerar também os 20, 30 mil reais aí por mês. Pessoal, olha, eu não sei se ficou alguma dúvida, vocês estão acompanhando aí, como que tá? Ficou com alguma dúvida, pode perguntar, estou à sua disposição aqui, tá bom? Se você não ficou com nenhuma dúvida, a gente tá aqui, né, disponível mesmo para estar tirando todas as suas dúvidas caso necessário. Qualquer coisa, é só chamar lá no nosso Instagram também, a gente está disponível lá para ajudar vocês da melhor forma possível e também para tirar suas dúvidas, tá bom? No mais, cara, ó, um grande abraço para você. Hoje, o que eu falei aqui? Como um dev pode faturar 10 mil reais. Então, eu falei um pouco da minha trajetória. De dev é um faturamento de 10 mil reais. Hoje mesmo eu estava olhando aqui em quanto tempo eu faturei isso e, cara, eu digo para você, ó, é extremamente possível esse caminho. É um caminho que dá muito mais retorno para você, principalmente a longo prazo. Principalmente a longo prazo. Um retorno que não só é um retorno financeiro, mas é um retorno que vai vir com qualidade de vida, com mais tempo para você, mais tempo para sua família, com mais benefícios do que você pode imaginar. Então, vale muito a pena tentar fazer isso, né? Eu tô aqui para te ajudar, beleza? Então, fica com Deus, Deve, um abraço para você e até mais. Tchau, tchau.